Então, gente, eu vou continuar a falar sobre finanças nas organizações. E neste vídeo eu vou falar sobre o controle financeiro. Nós já falamos sobre o planejamento e agora vamos falar sobre o controle das finanças da empresa. E qual é o objetivo do controle financeiro? O objetivo do controle financeiro é verificar se a empresa está seguindo o que foi planejado, ou seja, a previsão de receitas, de gastos e do resultado, por exemplo. Se os gastos estão acima do previsto, pode estar havendo o quê? Desperdício de recursos. Se as receitas estiverem abaixo do previsto, deve-se pensar em quê? Numa diminuição das despesas, para não haver prejuízo. E se as receitas estiverem acima do previsto? Isso é bom, mas é preciso elevar o patamar das previsões para os meses seguintes, para não haver, por exemplo, falta de produtos para venda. São providências a serem tomadas pelo gestor em finanças, que para realizar esse controle pode lançar mão de algumas ferramentas. Isso para avaliar a situação da empresa, ou seja, diagnosticar, controlar o andamento das atividades da empresa. Então, nós vamos ver 5 ferramentas de controle financeiro que o gestor pode usar. Primeiro, carta de controle. 2, folha de verificação. 3, histograma. 4, gráfico de dispersão. E 5, diagrama de Pareto. E a primeira dessas ferramentas é a carta de controle, também chamada de gráfico de controle, porque é um gráfico. E o que ela faz? Ela apresenta os dados ao longo de um período de tempo. Vamos a um exemplo de uma previsão de gastos da empresa com propaganda. Ao longo do tempo, a empresa apura o gasto com propaganda e avalia se esses gastos estão dentro dos limites de controle, que são o limite superior e o limite inferior. No caso deste gráfico aqui, o que houve? Nós tivemos gastos com propaganda ao longo do tempo e nós temos um limite inferior fixado de R$100 mil, um limite superior fixado de R$300 mil. Tudo que acontece abaixo de 100 mil ou acima de 100 mil requer providências. E o que aconteceu aqui? Nos meses de março, abril e maio, nós tivemos resultados fora dos limites. Isso vai requerer uma ação corretiva do gestor. E é para isso que serve a carta de controle. Ela serve para que o gestor tenha uma visão e possa controlar o andamento das finanças da empresa. A segunda ferramenta de controle das finanças de uma empresa é a folha de verificação, também chamada de tabela de verificação, que nada mais é do que uma tabela ou planilha usada para facilitar a coleta e a visualização de dados. Em vez de uma lista contendo os dados, nós os organizamos em uma tabela, porque assim fica mais fácil comparar os dados. É bom organizar dados em tabelas por economia de tempo, para evitar erros e para comparar esses dados mais facilmente mesmo. Um exemplo de folha de verificação pode ser o levantamento da quantidade de defeitos das roupas de uma fábrica. Aí nós organizamos os dados numa tabela, como essa aqui. É possível ver que aqui está havendo uma diminuição dos defeitos, tá? Que aqui o número de defeitos se mantém e que aqui está havendo um aumento dos defeitos. Através desse controle, o gestor pode avaliar e tomar as decisões necessárias porque a folha de verificação organiza os dados para uma melhor análise deles. E a terceira ferramenta é o histograma. Esse aqui é um exemplo de histograma. É um gráfico, tá? A palavra histograma se origina dos termos gregos histo, que quer dizer mastro, e grama, que quer dizer escrita. Por isso, o histograma é a escrita em longas formas verticais. É a escrita em colunas, tá? É um gráfico em colunas. O histograma é essa representação gráfica em colunas de um conjunto de dados, de resultados ou de informações. Vamos a um exemplo da avaliação dos custos com frete, ou seja, o transporte de produtos de uma empresa. Nós temos a seguinte tabela que se transformará
no histograma, ó. Aqui, ó, essa tabela. E como eu construo o histograma? Na empresa, nós podemos dividir as coisas sempre em classes. Valor das vendas, por exemplo. Vendas até 2.000 são pequenas e acima de 5.000 são vendas grandes. No caso do nosso exemplo, fretes mais baratos, fretes de custo médio e fretes um pouco mais caros. Mas podem ser mais do que 3 classes, tá? Então, como eu construo o histograma? Na base de cada coluna, em X, eu coloco a classe. E na altura de cada coluna, em Y, eu coloco a quantidade ou frequência com que aquela classe ocorre. Nós tivemos aqui entre 22 fretes custando entre 0 e 100 reais. Tá? 53 fretes custando de 101 a 200 e 31 fretes custando de 201 a 300 reais. No histograma, esse gráfico de colunas, nós visualizamos do quê? Que a maior frequência de valores aconteceu entre 101 e 200 reais. Tá vendo? Nós tivemos mais fretes desse valor aí. Esse valor aparece mais nas despesas de frete, ou seja, com maior frequência, mais frequentemente. Então, o histograma facilita a análise das informações e faz com que nós visualizemos melhor as informações. Tá bom? A quarta ferramenta é o gráfico de dispersão, também conhecido como scatter plot. Esse aqui, ó, é um gráfico de dispersão, tá? Também chamado de scatter plot. Em inglês, scatter quer dizer espalhar. E scatter plot quer dizer gráfico de espalhamento, gráfico de dispersão, tá? Ele mostra o espalhamento dos dados. E o que esse gráfico ele faz? O gráfico de dispersão analisa a relação entre duas variáveis. Vamos estudar, por exemplo, qual é a relação entre o preço dos produtos vendidos por uma loja e a quantidade vendida de cada produto. O objetivo é saber se a quantidade vendida depende do preço ou não. Se é uma relação de dependência. Vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos o preço, R$10, vendemos 10 unidades. Tá? Aí 15 vendemos 12, 20 vendemos 20 e tal, a gente vê lá. Bom, e nós plotamos os dados aqui, os resultados. Bom, para 10 nós vendemos 10, para 15 nós vendemos 12 e assim vai. Nós vemos uma característica, uma curva aqui? Não. Tá? Então já se vê que não há uma relação. Para isso que serve o gráfico. Analisando os resultados lá, nós vemos que não existe uma relação entre preço e quantidade vendida desse produto aí. O cliente não compra o produto só porque ele é mais barato. A venda não está relacionada, não depende do preço, e sim de outros fatores que têm que ser estudados. Nesse caso aí, estudado. Só que em vários casos nós podemos verificar a existência de uma correlação de dependência sim, se o gráfico formar uma reta ou uma curva definida. E olhando aqui no quadro, nós podemos ver que essa dependência pode ser positiva quando o gráfico é inclinado para cima ou negativa quando o gráfico é inclinado para baixo. Nós podemos ver também que essa relação pode ser uma correlação fraca, média ou forte, dependendo do espalhamento, ou seja, da dispersão dos dados. Aqui, essa é uma correlação positiva forte, porque os dados estão menos espalhados, menos dispersos. E essa aqui é uma correlação positiva média, porque os dados estão mais espalhados. Essa aqui é uma correlação negativa forte, porque a reta está inclinada para baixo, mas os dados estão mais juntos. E aqui a correlação é negativa média, porque ela está para baixo, mas os dados estão mais espalhados, mais dispersos. Por isso que o gráfico é chamado de gráfico de dispersão. Mas o que acontece? Muitas vezes podemos encontrar um ponto fora do gráfico, que representam valores distantes do resto dos dados. Talvez seja uma exceção, um produto que seja muito caro, mas que esteja vendendo muito, por exemplo. Então, nós vemos, através do gráfico de dispersão, que essa variação feita
entre a causa e efeito entre dois fenômenos é bastante útil para o controle da empresa. A quinta ferramenta de controle das finanças de uma empresa é o diagrama de Pareto, como esse aqui. E o que é o diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas, tá vendo? Parecido com um histograma, só que os resultados são ordenados do maior para o menor valor. O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que ordena as ocorrências de forma decrescente, ou seja, da maior para menor. Por exemplo, qual é o produto na empresa que vende mais? Ele vai aparecer aqui no início. E o objetivo de montar o gráfico assim é utilizar o princípio de Pareto. E o que é o princípio de Pareto? É uma regra desenvolvida inicialmente pelo economista Vilfredo Pareto em 1897, que observou que somente 20% das pessoas possuíam 80% das riquezas da Itália naquela época. Daí surgiu o princípio de Pareto, também chamado de regra 80-20. E o que afirma essa regra 80-20? Ela afirma que, para muitos fenômenos, 80% dos efeitos são consequência de 20% das causas. Estudos mostram, por exemplo, que 20% do estoque de uma loja corresponde a 80% do consumo, o que vai originar uma curva chamada curva ABC, que não cabe aqui falar, tá? Vamos ao exemplo deste diagrama aqui, que relaciona as causas de defeitos em brinquedos de plástico, tá bom? Os defeitos são relacionados a algumas causas, que são o quê? Acidentes com transporte, problema na matéria-prima, defeitos de fabricação e outros. E nós observamos o quê? Nós observamos no diagrama que devido a quase 80% dos casos, 78,3%, a causa é o transporte. A causa dos defeitos é o transporte. E o diagrama de Pareto vai fazer o quê? Relaciona graficamente causas e efeitos, tá? Nós vemos aqui que 80% é por causa do transporte. Isso acontece com outros fenômenos também, porque o gráfico ele vai relacionar causas e efeitos e observa que existem muitos problemas sem importância diante de outros problemas mais graves e prioritários. Por isso, o diagrama de Pareto permite a visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando o quê? A concentração de esforços sobre eles. Então, nós vimos aí 5 ferramentas, né? E todas essas ferramentas têm como finalidade avaliar os resultados, têm como finalidade o controle. Mas quais podem ser as causas de diferenças encontradas entre o resultado planejado e o resultado obtido? No curto prazo, nós podemos ter como motivo o impacto na economia, por exemplo. Choques macroeconômicos, recessão, variação cambial, ou seja, o dólar aumentando ou diminuindo, inflação, e outros eventos que estão fora de controle da empresa, mas que vão afetar suas receitas e despesas. E uma empresa vai fazer o quê? A empresa vai fazer o quê? Ela vai usar os resultados para agir, levando em consideração o cenário econômico. Outro motivo para a disparidade entre o planejado e o que foi diagnosticado pode ser a ineficiência dentro da empresa. Ou seja, tem que ver quais são os setores que estão ineficientes. Já em longo prazo, como nós vimos em vídeos anteriores, o controle pode fornecer informações sobre o investimento necessário em renovação de máquinas, na ampliação da empresa, outros gastos imprevistos, verificar estimativas de se o tempo e a quantidade de retorno obtido condiz com o previsto, acompanhar o payback dos projetos da empresa, avaliando se é necessária alguma ação, como investimentos adicionais, por exemplo. Então, o que ocorre é o planejamento, o controle e, se necessário, o replanejamento. Então, gente, nesse vídeo nós vimos as ferramentas de controle das finanças de uma organização e a relação entre o planejamento e o controle no curto e no longo prazo. E eu espero ter facilitado o entendimento sobre isso aí, tá bom? Se você gostou, curte e dá um like aí embaixo. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.